quero falar sobre a revelação da dracma perdida. Quero falar de relacionamentos. Mais uma vez falando de relacionamento entre nós e Deus, entre a igreja e Deus. E você sabe, queridos, de todo o relacionamento entre o homem e Deus, ele precisa ser pautado, no amor de Deus. E somente quem tem revelação do amor, vai por mim, somente quem tem revelação do amor de Deus vai procurar retribuir o amor que foi ofertado a ele. Ele não vai retribuir amor porque é lei, ou simplesmente porque é lei, mas agora porque ele tem revelação. Ele tem revelação. Aliás, amados, tudo que é feito para cumprir mandamento, para nós, se torna uma coisa ofensiva, insultante e até mesmo ultrajante. Eu tenho dito aqui que o exemplo mais perto de como deveria ser assim um relacionamento de comunhão com Deus e o homem deveria ser mais ou menos como um casal. Mais ou menos como um casal. Por exemplo, eu não posso simplesmente amar a minha esposa porque Deus me manda amar a minha esposa. Já pensou você, marido? Você foi interpelado pela sua esposa e ela te perguntar assim: meu amor, você me ama? Aí você vai dizer: sim, eu te amo. E ela pergunta para você: tá bom, mas por que você me ama? E a sua resposta é: eu amo você porque Deus manda amar você. Porque é lei, está no mandamento. Deus manda amar os maridos, amar a esposa. Tá bom? E mais o que, marido? Olha, eu amo você para fazer você ficar feliz, e para você fazer comida para mim. Por isso que eu te amo também. Lavar minhas roupas, lavar a vasilha de casa, Aí eu pergunto para as esposas aqui: esse tipo de resposta que o marido seu dá para você, vai te deixar feliz ou vai te deixar ultrajada? Ou vai te deixar insultada? E aí, querido? Então, se eu e você nos sentimos assim, insultados com um tipo de resposta desse, imagina você, Deus, o meu relacionamento com Deus e Deus se relacionando comigo. Você acha que Deus quer ser amado pela igreja, por você, por mim, só porque isso é um mandamento? Qual que é o primeiro mandamento, gente? Qual que foi o primeiro mandamento? Amar a Deus. Amar a Deus como, gente? De todas as forças, de quê? Todo entendimento. Amar de tudo. Agora, adianta, querido. Adianta, por exemplo, o Bolsonaro chegar hoje e meter uma lei assim, falar assim: olha, a partir de hoje é mandamento do Brasil, viu? Todo mundo vai ter que amar a Deus. Adianta isso, gente? Você vai amar a Deus porque o Bolsonaro colocou uma lei? Sim ou não? Não. Então você observa que tudo aquilo que é mediante a leis, mediante a mandamentos, é ultrajante, é insultante até. Então não deveria ninguém fazer nada para Deus porque é lei e porque é mandamento. Agora você é perguntado por Deus: e aí, você me ama, Senhor? Meu filho, você me ama? E você vai dizer para ele, como você disse para sua esposa: ah, Senhor, eu te amo, me ama mesmo? Ah, por que você me ama? Porque a lei me ordena te amar. É a primeira lei, não foi o Senhor que fez mesmo? A lei, é a primeira lei. Então eu amo o Senhor porque a lei manda, porque se a lei não mandasse eu te amar, Senhor, olha, eu não sei nem se eu estaria aqui na igreja agora.
nem se eu estaria aqui na igreja agora. Mas porque é um mandamento, porque eu tenho que estar lá, então eu estou lá. É assim que funciona com Deus, gente? Tá, você me ama porque a lei manda, mas tá bom. Mais o que? Olha, eu amo o Senhor também para aplacar a ira do Senhor, para o Senhor não me para mim não amaldiçoar. É por isso que eu amo o Senhor. É mesmo? Então, seja sincero, querido. Você acha que Deus tem prazer num relacionamento desse? Sim ou não, gente? Não, claro que não. O Senhor, então, Ele quer ser amado em retribuição ao seu amor. Ele me amou primeiro e me amou quando eu era ainda inimigo dele. Amém, gente? Então, um dos primeiros ou dos principais, né? Um dos principais adjetivos, ou melhor assim, uma melhor causa, o sinal, melhor dizendo, para que uma pessoa demonstre o amor ao Senhor, é que ela vai retribuir. Porque quem ama, querido, dá. Quem ama, dá. Declare comigo assim: quem ama, dá. Quem ama, dá. O que está escrito em João 3,16 mesmo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que, gente? Ele deu. Então fala assim comigo: quem ama, dá. É um dos principais sinais, é um dos primeiros sinais de quem realmente ama a Deus. Agora, quem ama a Deus, amado, só porque é lei, porque é mandamento, cara, ele não vai dar. Ele não vai dar nada. Então, nesta noite eu quero falar, querido, sobre o dízimo. Eu quero falar sobre o dízimo como revelação da obra da cruz. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, mais uma vez eu te peço, dá-nos graça. Dá-nos graça, Senhor, para entendermos que o Espírito de revelação venha sobre nós agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, queridos, hoje há muitas pessoas que não dão o dízimo. E eu quero tratar desse assunto hoje. Você sabe por que elas não dão o dízimo? Porque estão faltando para elas revelação da obra da cruz. Algumas pessoas até mesmo entram em questão, porque na cabeça delas o dízimo é coisa da lei, sabe? E como nós hoje estamos livres da lei, não existe mais lei, então por isso que a pessoa não dá o dízimo. Por isso que a pessoa não dá o dízimo. Agora, na verdade, querido, isso é uma das desculpas assim, mais sem fundamento que uma pessoa possa colocar. Porque aquelas pessoas que pensam dessa maneira, né, não é lei, e por isso eu não vou dar nada. Na verdade, essas pessoas que pensam assim, ela não quer dar nada para o Senhor, ela não quer dar nada na igreja. Na verdade, ele é avarento. Ó, querido, é sem medo de errar. Ela é avarenta. E ele não tem revelação do dízimo. Porque se pelo menos ele ou ela falasse: pastor, eu não concordo com o dízimo, não, esse negócio de lei, e a pessoa desse lá 20%, 30%, 40%, tudo bem. Mas eu pergunto para a igreja: é assim que se age, querida? As pessoas que não dão dízimo, é assim que ela age, que ela quer dar mais? Esse negócio de dízimo não é da lei, pastor. Então, a lei, nós estamos livres da lei. Então eu vou dar 20, eu vou dar 30, é assim que elas fazem? Não. Por quê, queridos? Porque na verdade elas não querem dar nada. Quer dar nada. Até porque, gente, essa questão, esse negócio de não estar mais na lei é meio complicado. Para e pensa. Meio complicado esse negócio. Pastor, não dou dízimo, sabe, porque eu tive uma revelação. Qual? O dízimo é da lei e nós não estamos mais na lei. Cara, então peraí, deixa eu entender isso. Essa semana eu parei para, eu fiz algumas perguntas na minha mente, perguntas que geralmente a gente escuta, e aí a gente foi em Deus procurar, na palavra de Deus também procurar. Deixa eu entender esse negócio. Então, porque eu estou livre da lei, eu posso fazer o que eu quiser agora, não é isso? Não tem mais lei, nós estamos livres da lei, então agora eu posso fazer tudo.
Então na lei fala que eu devo amar o Senhor, mas agora eu estou livre da lei, então eu não vou amar o Senhor, não é verdade, gente? Está liberado agora, viu, gente? Porque nós não estamos mais na lei. E a propósito, está escrito na lei, não matarás. Então eu posso matar agora, que eu estou livre da lei. É isso, né, gente? Não é assim que acontece? Sim ou não? Não é não, gente? Uai, mas nós não estamos mais na lei. Está escrito na lei também, não roubarás. Pastor, mas eu não vivo mais debaixo da lei. Então bacana, vamos embora lá roubar, né? Vamos embora roubar, porque agora está tudo liberado. É assim que acontece, gente? Sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Então por que você não vai matar, querido? Você não vai matar, não é por causa da lei. Você está livre da lei de verdade. Mas ser livre da lei não significa, querido, você pode fazer o que você bem entende hoje. Você não depende de lei mais para você não matar alguém. Você não mata alguém porque o seu coração está cheio do amor de Deus e por isso você não mata ninguém. Você não rouba, querido, porque você é amado de Deus. Deus já te deu tudo, Deus te deu toda a suficiência. Você não precisa roubar de ninguém. Se você for falando algumas outras leis aí, nós vamos trabalhando aqui também. Por exemplo, você precisa ter olho gordo e inveja de alguém, gente? Precisa? Não. Porque o mesmo Deus que deu para ele pode dar para você também, que o Deus que você serve, ele é dono do ouro e da prata. Se ele deu para você, se ele deu para o outro, ele pode dar para você também. Não precisa ficar com inveja, é só você pedir. Ele falou assim, pede e eu te darei. Quem está comigo? Até porque, querido, eu fui muito amado por Deus. Eu fui muito abençoado por Deus. E agora, querido, eu quero fazer parte desta obra abençoada na minha igreja. Eu não dou dízimo porque é lei. Eu dou dízimo porque eu fui muito amado, eu fui muito perdoado, eu entendi o evangelho da cruz, eu entendi o mistério da cruz, e agora eu faço parte desta obra maravilhosa. É por isso que eu devolvo dízimo hoje. Não é por causa de lei, até porque, queridos, Deus não aceita nada por obrigação. Amém? Fala para você mesmo, hoje nós não vamos falar nada para o vizinho, hoje nós vamos fazer para nós mesmos. Declara assim, Deus não aceita nada meu, porque eu sou obrigado. Não aceita. Não aceita. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser pautado, querido, em amor e gratidão, e também em revelação. Veja, eu não estou pregando para você hoje, para você ser dizimista, porque você tem que ser dizimista. Sabe, ninguém é obrigado a nada, querido. Com Deus ninguém é obrigado a nada. A minha pregação e a minha oração é para que todos nós tenhamos revelação da palavra, dentro da palavra de Deus, sobre o dízimo. A base do relacionamento com Deus, ela tem que ser amor e gratidão. Deus tem riqueza e honra para quem tem revelação do dízimo. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Levante sua mão e diga, eu declaro, eu tenho riqueza e honra quando eu tiver revelação da cruz e do dízimo. Amém, querido? Aqui em Lucas, no capítulo 15, você que gosta de anotar, querido, anote. Nós temos 3 parábolas. 3 parábolas. Cada uma parábola, ela vai apontar para uma pessoa da Trindade. Escuta isso. Cada parábola vai apontar para uma pessoa da Trindade. E vai também nos dar em cada uma proporção diferente. A primeira parábola, você sabe, nós não vamos ler, mas você conhece muito bem, fala da parábola da ovelha. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. E ele largou as 99 ovelhas e foi buscar aquela ovelha que havia se perdido. Então, essa primeira parábola, ela aponta para Cristo. Declara comigo, a primeira parábola
Aponta para Cristo. Qual é a proporção que tem aqui, pastor? A proporção era que eram 100 ovelhas e uma foi perdida. Então é 1 para 100. Fala aqui, 1 para 100. Amém, querido? Por que é Cristo, pastor? Por que a primeira parábola aponta para Cristo? Cada uma vai apontar para uma pessoa da Trindade. Querido, só o bom pastor deixa 99 no aprisco e vai buscar a primeira. Quem é o bom pastor, querido? Quem é, querido? Fala o nome dele. Jesus. Ele é o bom pastor. Somente Jesus é o bom pastor. Somente Ele tem condições de deixar 99 ovelhas no aprisco e buscar a ovelha que está perdida. Lá no capítulo 19 de Lucas, no versículo 10, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele veio buscar e salvar a ovelha que estava perdida. Ele é o bom pastor. Amém, querido? Então a primeira parábola, ela aponta para Cristo, que é o bom pastor. Agora a segunda parábola aponta para o Espírito Santo. Aí você vai dizer, não, pastor, o central aqui da segunda parábola é a mulher que pede uma dracma. Veja bem, a gente tem que ser coerente com o significado na palavra de Deus. Na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de mulher, ela está falando da igreja. Falando da igreja. Mulher na Bíblia significa igreja. Então eu vou te perguntar um negócio. O Espírito Santo de Deus está onde hoje, amados? Está onde? Na igreja. O Senhor Jesus é que está à direita do Pai, mas o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui agora. O Espírito Santo está aqui. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. É o Espírito Santo que está na igreja. Então a segunda parábola, ela aponta para o Espírito Santo. E qual que é a proporção, pastor? A Bíblia diz que a mulher tinha 10 dracmas e ela perdeu quantas? Quantas, gente, que ela perdeu? Ela perdeu uma dracma, então é 1 para 10. A primeira era 1 para 100, agora é 1 para 10. Então tá bom. E a terceira parábola, ela vai apontar para Deus Pai. Ela aponta para Deus Pai. Veja, é a parábola do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, o mais novo dele pediu a parte da herança e foi viver uma vida dissoluta. Lá na frente, ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. E o pai aceita o filho e faz uma grande festa, faz um banquete para o filho. Então aponta para Deus. Na verdade, querido, essa terceira parábola, ela vai profeticamente retratar sobre os 2 filhos de Deus, que é Israel e depois a igreja. Profeticamente, no final, Deus vai acolher na sua casa e vai ser uma grande festa, tanto Israel, que será restaurada, como a igreja do Senhor Jesus também será restaurada. Ambos serão aceitos na casa do Pai. Quem está comigo diz amém. Amém, querido? Então tá bom. Agora, estas 3 parábolas também, ela vai apontar para o mover de Deus na história do cristianismo. Percebe para você ver. Você sabe, a primeira parábola, ela aponta, ou ela fala da ovelha. A ovelha. E isso fala do primeiro momento do cristianismo na história. Amém, querido? Primeiro momento do cristianismo na história. Você sabe, existem muitos crentes hoje no mundo. Muitos crentes. Mas no início do cristianismo, houve um crescimento muito maior do que a gente tem hoje. O crescimento do cristianismo, no início, foi tão grande que o cristianismo conquistou o Império Romano. Nesses últimos tempos, queridos, sabe, está havendo também uma restauração da igreja. Quantos creem nisso? Nos últimos dias está havendo uma restauração tremenda da igreja. Porque nos últimos dias, você sabe, na Idade Média a igreja decaiu. Na Idade Média a igreja se esvaziou. Mas depois a igreja voltou a ser restaurada. Mas depois o
o cristianismo foi crescendo de novo, depois da Idade Média. Hoje todo mundo sabe, querido, que a igreja do Senhor Jesus está crescendo em todo o mundo. Eu quero que você acredite nisso. A igreja do Senhor Jesus, ela está crescendo em todo o mundo. Há crescimento, há crescimento. Eu quero falar para você, até mesmo nos países muçulmanos, a igreja está crescendo. E não é a gente que está falando, são estatísticas. Os governos estão falando isso, só que eles não publicam isso. Países muçulmanos, o evangelho tem crescido. Na Índia, o evangelho está crescendo. Eles não publicam essas coisas. Eu quero falar para você que na China, aonde, gente? Na China, já somos mais de 100 milhões de evangélicos na China. Eu li hoje um artigo onde dizia que um príncipe da Arábia Saudita liberou para fazer culto, olha isso, no país, um príncipe da Arábia Saudita liberou para fazer culto. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus, ela está crescendo, está havendo uma explosão de convenções no mundo afora. O rebanho do Senhor está crescendo, e eu vou te dizer por que está crescendo. Tudo porque o bom pastor está saindo para buscar a ovelha que foi perdida. Aleluia! O bom pastor, ele sai, ele está saindo ainda para buscar a ovelha que se perdeu. É o primeiro momento da igreja, é a primeira parábola. Agora a terceira parábola, profeticamente, ela fala da volta. Aponta para quando o Senhor receberá, eu já disse, na sua casa ambos os seus filhos, restaurados, para fazer uma grande festa de alegria. Na verdade, esses dois filhos apontam para a igreja e para Israel. Agora, entre a primeira, escute isso aqui, entre a primeira parábola da ovelha perdida e a última parábola, existe, querido, a parábola da mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10 e ela perdeu uma. Eu quero ler Lucas de novo, capítulo 15, verso 8. Vamos ler? E qual mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? Deixa eu falar uma coisa importante para você. Você que gosta de anotar, anote. A dracma era uma moeda de prata. Presta atenção. A prata na Bíblia simboliza a redenção. Declare, a prata na Bíblia significa redenção. A mulher tinha 10 dracmas, então quer dizer que ela foi redimida. A mulher é quem, gente? A mulher é quem? Todo mundo fala? A igreja. A mulher foi redimida aqui. Ela foi redimida do quê? Da pobreza. A mulher foi redimida da pobreza. Veja bem, amados, Deus tem prosperidade e riqueza para o seu povo. Escute uma coisa, Deus é dono da prata e é dono do ouro também. Deus tem toda a suficiência. Ele é dono dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz que a mulher perdeu uma dracma. A proporção aqui é 10 por 1, ou é 1 por 10. Isso nos remete ao que, gente? Isso nos remete ao que? Fala comigo, com a boca tudo, dízimo. O que é que se perdeu, querido? Dízimo. Nos remete ao dízimo. Então, irmão, essa parábola nos mostra que no decorrer da história, a igreja perdeu a revelação do dízimo. Essa igreja que começou esplendorosamente, que conquistou o Império Romano, esta igreja que na Idade Média decaiu, se esvaziou, e depois da Idade Média Deus começou a restaurar a sua igreja e voltou o crescimento, e hoje em todo o mundo o crescimento está notório, porque o bom pastor continua buscando a ovelha perdida.
Profeticamente a gente sabe, nós estamos esperando isso. Um dia em que a volta do Filho do Homem, aonde Israel está restaurada, a igreja está restaurada, e Deus vai pegar ambos os teus filhos e levar para a festa das bodas do Cordeiro. Nós estamos esperando isso, mas a Bíblia está dizendo que entre o início e o fim das coisas, a igreja perdeu a dracma, ela perdeu aquilo que é a revelação do dízimo. Eu sei que hoje, quando você ouve falar do dízimo, a primeira coisa que vem no pensamento de muita gente é o seguinte: está querendo meu dinheiro, o pastor está querendo meu dinheiro. Eu acho lamentável um dia, em pleno dia de Santa Ceia, ele está vindo falar de dinheiro. Acho lamentável isso, mas eu também não vou dar. Eu vou dar quando eu tiver sentindo no coração. Não é assim? É assim, cara. Observe que o primeiro pensamento que vem na mente é aquele que o diabo põe. Já mandamos o cão embora. Por quê, querido? Porque o cão sabe. Ele sabe muito bem que há algo muito espiritual envolvendo o dízimo, envolvendo o dinheiro. Mas ele sabe também que há algo poderoso nesta obra de Deus. A igreja dos últimos dias, escuta isso e toma isso, declare isso na sua vida. A igreja dos últimos dias vai experimentar um controle financeiro poderoso também. Eu estou declarando isso na nossa vida. E eu não estou falando simplesmente, querido, da igreja, da comunidade Viver em Cristo. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Eu estou falando do reino do Senhor Jesus. Não só para esta igreja. A igreja do Senhor Jesus vai experimentar nos últimos dias um controle financeiro das coisas. Em nome de Jesus isso vai acontecer. Eu sei que muitas pessoas estão acostumadas em pensar em pobreza. Mas pensa, a mulher foi redimida, a mulher teve as 10 dracmas delas. Mas a Bíblia fala que a mulher no final achou a dracma, amém, querido? Ela achou a dracma, a mulher achou a dracma, a mulher achou a dracma. Há uma obra para ser realizada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele voltará quando todos ouvirem o Evangelho do Reino. Todos. Todos. E eu quero dizer para você que isso tem custo. Isso tem preço. Para que a ovelha seja achada e o filho volte para casa, é preciso ter recurso financeiro na casa. Observe que o texto diz, querido, que a mulher perdeu a moeda aonde, gente? Aonde a mulher perdeu o dinheiro? Aonde, gente? Na casa. Perdeu aqui dentro, gente. A moeda está perdida aqui dentro. A igreja perdeu a revelação do dízimo. A mulher perdeu dentro de casa. O que significa isso, pastor? Olha, significa um monte de coisa, mas a primeira é que Deus já deu para você e com nós. Quem é a igreja do Senhor aqui? Quem é? Deus já deu para nós tudo aquilo que é preciso para que a obra seja alavancada. Deus já deu para nós todo o sustento. Deus já deu as 10 dracmas. Deus já nos redimiu da pobreza. É de prata as dracmas, é remissão. Ele já redimiu a igreja da pobreza. A igreja do Senhor não é pobre na terra, a igreja do Senhor é rica na terra. Deus já deu todo o sustento suficiente para a igreja avançar. Então, querido, se faltar uma coisa, nós vamos ter que achar isso aí. Nós vamos ter que achar essa dracma. Mas a parábola aqui diz que a mulher perdeu uma dracma, mas ela ficou inquieta, e enquanto ela não achou a dracma perdida, aleluias, ela achou a dracma perdida e depois ela fez festa, aleluias, glória a Deus. Agora você sabe quando é que a mulher achou a dracma perdida, querido?
Pergunta para mim, quando que ela achou? Quando ela acendeu o quê? A candeia. Quando ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Quando ela acendeu a luz, a Bíblia diz que ela saiu procurando na casa. Qual é a lanterna que nós temos? Qual é a luz que nós temos, querido? Aqui, ó. Está lá em Salmo 119. Se for rápido aí, filho. Versículo 105. A Bíblia vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe quando é que você vai achar a dracma? Quando você acender a candeia. Quando você tiver revelação. Quando você tiver luz. Quando se acende a luz, você acha o dízimo na sua vida. Quando o dízimo for achado, não se engane, coisas espirituais acontecerão no meio da igreja, pode ter certeza. Já aprendemos aqui que para a gente falar sobre um assunto, é preciso a gente conhecer o princípio da primeira menção. Já estudamos isso aqui em outras oportunidades. Quer saber de um assunto, quer saber o que a Bíblia diz sobre um assunto? Então vai pesquisar na Bíblia o princípio da primeira menção. Qual foi a primeira vez que se falou disso? E a primeira menção do dízimo, querido, na Bíblia está em Gênesis 14, no verso 20, eu quero ler com você. Gênesis no capítulo 14, no verso 20. Vamos ler todo mundo no 3? Vamos lá? 3. E bem. E Abraão deu o que, gente? O dízimo de tudo. Deixa eu te contar a história resumida. Abraão entra numa guerra onde 4 reis entraram em guerra contra 5. 4 reis entrando em guerra contra 5. E o rei de Sodoma, aonde o sobrinho de Abraão morava, o nome dele é Ló, todo mundo conhece ele, perdeu a guerra e foi levado cativo. Quando Abraão soube que o seu sobrinho perdeu a guerra e foi levado cativo, de uma forma milagrosa, ele junta lá os seus criados. Vou te falar quantos? 318 criados. Não era homem de guerra não. 318 criados de Abraão. E Abraão foi lá lutar com os caras que ganhou a guerra. E você sabe que Deus operou um grande milagre através da vida de Abraão. Eu estou falando de um camarada que tem 100 anos de idade. Vai lá guerrear contra 4 reis. E aí a Bíblia diz que ele vence a guerra. Vence a guerra que os reis tinham vencido e tinham levado todo mundo cativo, inclusive o seu sobrinho Ló. Presta atenção. Aí ele vence. E agora quando ele está voltando da vitória, 2 reis vai se encontrar com ele no deserto. 2 reis. A Bíblia diz que no deserto, no vale de Savé, 2 reis vai encontrar com Abraão: Melquisedeque e o rei de Sodoma. Lembrando que quando quando Abraão ganhou essa guerra, ele ganhou a guerra até para o rei de Sodoma, que o rei de Sodoma tinha perdido e estava lá também, escravizado também. Então ele livrou até o rei de Sodoma. Vai vendo isso aqui, que isso aqui é forte. Até o rei de Sodoma foi livre. Então quando ele chega com todos aqueles despojos de guerra, bacana demais. Aí a Bíblia diz que 2 reis. Eu quero ler isso aqui com você. Gênesis 14, vamos ler do verso 17 até o 23. Eu quero ler com você. No 3, tá? Vamos lá todos. Até bom que a gente espanta o Satanás com tudo, com rabo e tudo. Vamos lá. 3. Depois que e os reis que estavam com ele saíram-lhe ao encontro. Qual vale? Que é o vale do rei. Verso 18. Ora,
Ó. Muito bem, verso 19. E abençoou, dizendo: bendito, Criador. Verso 20. E bendito e Abraão. Verso 21. Verso 22. Último verso. Jurando. E tem um negócio aqui fantástico. Tem um negócio aqui fantástico. Então, vamos voltar lá. Vamos lá no deserto. Está Abraão lá com todos os despojos. Está rico, o cara está rico agora. Aí vem dois reis. O rei de Salém, como é que é o nome do rei de Salém? Melquisedeque. E o rei de Sodoma, que eu vou falar para você o nome dele já já. Na verdade eu vou falar para você o que eles tipificam na palavra de Deus. O rei de Salém, Melquisedeque, a Bíblia diz que ele era rei, mas também ele era sacerdote. Sacerdote quem, gente? Você leu ali, sacerdote do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, El Elyon, o Deus Todo-Poderoso nos céus e na terra. Ele era rei de Salém. Salém é a antiga cidade que depois veio se chamar Jerusalém. Então, o rei de Salém, que era Melquisedeque, era o tipo de Cristo. Na verdade, ali ele era o próprio Cristo. O próprio Cristo, que veio até Abraão, no deserto de Savé. Mas também veio outro rei. A Bíblia diz que veio o rei de Sodoma até Abraão. Sodoma, querido, você sabe que a cidade de Sodoma, lembra Sodoma e Gomorra? A cidade de Sodoma significa, o Deus de lá significa o Deus da sensualidade, o Deus da carne, tá bom? Quem é o Deus de Sodoma mesmo, gente? Como é que é o nome dele? O Satanás, diabo, ok? Simbolicamente falando, ok? Quem é o Deus da sensualidade, o Deus da carne, gente? Satanás, é o diabo, é o rabudo, o chifrudo, o fedegoso. Ele é o rei. Agora Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E o que Melquisedeque faz com Abraão? Ele abençoa Abraão. Aleluias. Pega aí, querido, pega aí. O que Melquisedeque faz? Ele abençoa Abraão. E qual é a bênção que Melquisedeque imprime sobre a vida de Abraão? Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E depois que ele abençoa Abraão, o que ele dá para ele? Ele dá para ele pão e vinho. Ele dá o que, gente? Ele dá pão e ele dá vinho. O pão e o vinho aponta para quê, minha gente? Aponta para a obra redentora da cruz. O pão e o vinho. Esse é meu corpo e esse é meu sangue. Aponta para a obra redentora do Calvário. E eu te pergunto, na nova aliança, quando o Senhor Jesus estava falando os últimos discursos ali com os discípulos, o que Jesus ofereceu para os discípulos mesmo? Pão e vinho, apontando para quê? Para a obra redentora da cruz. Quem está percebendo isso aqui? Aí, quando Melquisedeque abençoa Abraão, e abençoa, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, ele dá para Abraão pão e vinho, apontando para a obra redentora do Calvário, tá certo? Aí Abraão dá para ele o que, gente? O dízimo de tudo. Verso 20, ele dá, então Abraão deu para ele o dízimo de tudo. Agora, querido, veja que não foi um mandamento,
dízimo não é lei, querido. Nessa data aqui não existia lei. Lei viria a ser colocada, gente, através de Moisés lá na frente. Isso aqui nós não temos lei. Quem está comigo diz amém. Não existe dízimo é lei. Abraão não deu dízimo para Melquisedeque porque era lei. Por quê que Abraão deu dízimo, querido? Por quê? Porque Melquisedeque abençoou Abraão e porque ele teve revelação do pão e do vinho. É por isso que ele deu dízimo. Deixa eu falar uma coisa. A Santa Ceia não é para todos não, tá? Santa Ceia não é para aqueles que estão lá de fora. Santa Ceia é só para quem já teve revelação da obra do Calvário. Quantos já tiveram a revelação da obra da cruz aqui? Quantos já tiveram? Não é para qualquer um a Santa Ceia, querido. Agora, se a Santa Ceia não é para qualquer um, para tomar a Santa Ceia é preciso ter revelação da cruz, da obra da cruz. Você acha, querido, que alguém que não tem revelação do dízimo vai dar dízimo? Você acha que quem não tem revelação ainda da obra da cruz vai ser dizimista? Não, querido. O dízimo também só é praticado por aqueles que já tiveram revelação da obra de Cristo. Aleluias. Então Abraão é abençoado por Melquisedeque. Ele recebe o pão e o vinho, ele entrega o dízimo. Presta atenção. Mas aí a Bíblia diz que logo em seguida chega o rei de Sodoma. O rei de Sodoma chega, e o rei de Sodoma também vai parlamentar ali com Abraão. E o que ele fala, querido? O que ele fala? Ele fala assim: me dá as pessoas e fica com o resto. Aqui, Satanás sempre vai vir negociando com você. Sempre vai vir negociando. Me dá as pessoas, Abraão, e fica com o resto, né? Só que Abraão já estava abençoado. E não estava abençoado por um deusinho não, querido. Um deusinho do Egito, não. Ele foi abençoado pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. A bênção estava impetrada nele. Aí ele volta-se para o rei de Sodoma e fala: eu levanto a minha mão e te digo, cara, eu já estou abençoado pelo Rei Altíssimo, o El Elyon, o Todo-Poderoso. Ele me abençoa com todas as riquezas. Ele é dono do ouro, é dono da prata, e ele é o Criador dos céus e é o Criador também da terra. Em outras palavras, o que Abraão está dizendo? Olha, rei de Sodoma, você quer saber de uma coisa? Eu tenho direito em tudo isso aqui. Agora tudo é meu, porque eu fui lá e arranquei da mão do inimigo, eu conquistei, inclusive você me pertence. Eu trouxe tudo para cá, tudo é meu. Mas para você não fale que foi você que enriqueceu Abraão, eu não vou pegar uma tira de sandália. Leva tudo. Tudo é teu. Quem está entendendo? Percebe que Abraão é abençoado por Melquisedeque, e para Melquisedeque ele dá o dízimo de tudo. Mas agora para o rei de Sodoma, o rei de Sodoma vai e ele entrega tudo é teu, para que amanhã você não diga, ou alguém diga, foi o diabo que enriqueceu Abraão. Quando a pessoa entende a cruz, querido, ela dá. Quando o rei de Sodoma diz, vem, ele diz, fica com tudo, para depois ninguém dizer que foi o diabo que me deu isso. Foi o diabo que me ajudou.
Você sabe, querido, porque no mundo as pessoas fazem isso. Às vezes até dentro da igreja as pessoas fazem isso. Tem pessoas que aceitam a oferta do diabo. Pastor, mas alguém quer saber do diabo, pastor? Não. A verdade é que, querido, o diabo nunca se apresenta como capeta, como o diabo. Ele não é burro. Foi o caso de Ló. Se lembram de Ló, gente? Quem era Ló? O sobrinho. Inclusive, querido, tudo isso aqui está acontecendo por causa de Ló. Por causa de Ló. Abraão foi para aquela guerra para livrar Ló da escravidão que ele estava sujeito agora. Mas eu te pergunto, qual foi o rei que Ló seguiu depois disso aqui, gente? Qual foi? Qual foi o rei? Vão ler Bíblia, né? Qual foi o rei que Ló seguiu? O rei de Sodoma. Olha para você ver. Abraão não aceitou nada do rei de Sodoma, mas Ló foi morar lá em Sodoma. Não há menção na Bíblia que Melquisedeque ofereceu pão e vinho para Ló. Não há menção na Bíblia que Ló entregou o dízimo para Melquisedeque. E cá aqui para nós, querido, se alguém ali deveria que devolver dízimo, era quem? Era Ló, porque Ló estava escravizado, ele foi lá, foi liberto, foi restituído de tudo, mas ele não deu o dízimo. Por que ele não deu o dízimo? Por que foi ingrato, querido? Porque ele não teve revelação da obra da cruz. Abraão não recebeu nada, não quis nada, que era até de direito do rei de Sodoma. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso aqui é por minha conta, mas é o que eu acredito. Eu acredito que Ló recebeu. Meu tio não quer não, então eu quero. Me dá aquilo que é do meu tio. E o rei de Sodoma resolveu enriquecer Ló. Até para fazer uma média ali com Abraão, porque sabia que Ló era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que quando os anjos lá na frente foram destruir Sodoma e Gomorra, eles encontraram Ló na entrada da cidade. Você sabe, a entrada da cidade naquela época é onde moravam as pessoas importantes da cidade. Eram os juízes, os anciãos, os negros ricos, os bons da boca. E a Bíblia diz que Ló morava na entrada da cidade. Quer dizer que Ló era um cara importante lá em Sodoma. Ló era um cara influente lá na cidade de Sodoma. Ele ganhou ali posições, talvez grande riqueza, mas nós sabemos que durou pouco a riqueza dele, porque primeiro as pessoas chegam e conquistam a cidade dele, e ele é levado cativo. Eu penso que Ló deveria ter entendido a mensagem, mas ele não entendeu não. Mas daqui a pouco foi o próprio Deus que veio destruir a cidade. E aí a Bíblia diz que toda a cidade foi destruída. Ló foi salvo. Mas depois a gente não vê a Bíblia fazendo menção de Ló. Presta atenção nisso, querido. Você sabe por que a esposa de Ló virou uma estátua de sal? Você sabe? Porque ela ficou com dó. Sabe dó de quê? Dó de deixar tudo para trás. Que a ordem do anjo era: não pega nada, vamos embora. Deus vai acabar com tudo. Não. A ordem era: não olhe para trás. Sabe, mas a mulher de Ló, ela ficou com dó de ter deixado tudo para trás, tudo aquilo que ela juntou. Aquelas bolsas, né? Como é que a marca da bolsa boa? Como é que é, meninas? Luiz o quê? Vitol. E o sapato? Azaleia.
Canoa. Escrevi aqui, ó, que eu pesquisei. Aquele sapato Prada. Quem já usou um desses? Não, Marília? Cara empresário igual seu marido. Aqueles óculos Armani. E ela então ficava olhando para aquilo, tudo queimando, com a cidade. A Bíblia diz, querido, que Ló morreu na miséria. Mas Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele se tornou um homem mais rico, um dos homens mais ricos da terra. A Bíblia diz que ele se tornou, a Bíblia menciona que Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. Agora eu te pergunto, querido, Abraão era riquíssimo, e ele ficou rico, como que ele ficou rico? Ganhando dinheiro lá de Sodoma, querido? Não, ele ficou rico entregando o dízimo para Melquisedeque. Amém, querido? Você também tem duas propostas diante de você. Você quer ficar rico pelas propostas do mundo? Fazendo negócio segundo o mundo? Enriquecer, ou você quer se enriquecer sendo abençoado daquele que possui poder no céu e na terra? Sabe, o rei de Sodoma, querido, ele tem riqueza. Ele tem. Quem falou que o diabo não tem riqueza? Tem. Na verdade ele usurpou riqueza, né? E ele fala que é dele. É mentira, não tem nada dele. Mas ele usurpou. Então ele tem alguma riqueza, ainda que é ilícita, mas ele tem. Mas eu quero dizer para você que o Deus Altíssimo é possuidor dos céus e da terra. Ele tem tudo, ele é dono de tudo e ele dá tudo para você. Eu vou ser sincero com você nessa noite. Eu preciso de recurso financeiro. Como pastor, preciso. Mas eu não estou pregando aqui para arrancar recurso seu. Porque o Deus que eu sirvo é esse Deus, o Criador dos céus e da terra, o possuidor dos céus e da terra. Sabe, mas eu vim aqui hoje dar para você uma oportunidade de participar desta obra abençoada, que é a obra do reino de Deus. Quantos acreditam que essa obra é abençoada? Então, quer dizer para você que o bom pastor, ele continua em busca da ovelha perdida. Nós estamos aguardando o dia em que Cristo voltará para buscar todos os teus filhos. Sabe, mas o evangelho tem que ser chegado a toda criatura. Todo mundo tem que ouvir sobre o evangelho do reino primeiro. Isso tem custo. Isso tem preço. E é por isso que eu estou pregando essa palavra. Eu penso que, mais do que nunca, essa dracma precisa ser achada dentro da casa. Coloca-te em pé no nome de Jesus.